vamos falar sobre a descoberta da célula viva, dando uma revisada em microscopia. Bom, os limites da visão humana para objetos de pequeno porte atingem no máximo 0,2 milímetros, ou seja, 200 micrômetros. A luz atravessa por uma lente e atinge a retina no fundo do olho. Essa informação é transmitida ao cérebro e decodificada. Porém, para a gente observar objetos muito pequenos, necessitamos dos microscópios. Aqui eu tenho a escala de dimensão abaixo de 200 micrômetros. Então, só com a microscopia eletrônica, por exemplo, a gente consegue visualizar a grande maioria das células animais, vegetais, moléculas como bactérias, aliás, estruturas como bactérias, organelas, cloroplastos, mitocôndrias e outros, já na dimensão de vírus, proteínas, lipídios, moléculas de água e outras, só a microscopia eletrônica consegue auxiliar. Bom, Hans e Zacharias Janssen foram os primeiros indivíduos a desenvolver esse equipamento. Em 1591, na Alemanha, os irmãos trabalhavam com lentes e conseguiram montar um equipamento acoplando lentes que dava um poder de aumento razoável. Anthony van Leeuwenhoek, no século XVII, usando um microscópio bem simples, conseguiu visualizar micro-organismos unicelulares, como protozoários e bactérias. Aqui você tem visão de alguns microscópios ópticos simples do século XVII, utilizados por vários tipos de pesquisadores. Outros modelos, aqui o modelo usado por Galileu da física, ainda 1600. Quando o microscópio utiliza duas ou mais lentes, nós chamamos de microscópio composto. Uma lente ocular e uma lente objetiva. E é esse acoplamento de lente que dá um poder de aumento maior do que o normal. Esse microscópio foi utilizado pelo pesquisador inglês Robert Hooke e foi o primeiro a descrever uma estrutura celular. Por sinal, não viu célula, mas deu o nome de célula àquele compartimento visualizado e que mais tarde, no diminutivo, então foi colocado com o nome célula, e hoje é a unidade dos seres vivos. Aqui um microscópio com duas lentes oculares, já do século XIX, e aqui o microscópio do século XX, 1930, uma ocular, 3 objetivas, uma platina ou bandeja, que é a mesa onde se coloca o objeto a ser observado, um espelho que reflete a luz para dentro das lentes, iluminando o objeto a ser estudado. Esse é um microscópio atual, século XX, final do século XX, virada do século XXI, com controle sobre a iluminação do objeto, com capacidade de tirar fotomicrografias de alta definição. Neste microscópio você observa aqui duas oculares e várias objetivas. Então a manipulação é bem variada mesmo. Já este microscópio Olympus digital trabalha inclusive com material radioativo e luz especial que emite uma certa fluorescência para testes de DNA, para detectar, por exemplo, genes mutantes com sondas com isótopos radioativos que são acoplados ao DNA e que podem detectar a presença ou a ausência de determinados genes importantes. Então é um microscópio de última geração, óptico ainda. Aqui eu tenho a visão de alguns aminoácidos ao microscópio. Imagem congelada. Valina, alanina, metionina, lisina, arginina são nomes de aminoácidos, componentes de proteínas, das nossas proteínas. Bom, falando em Robert Hooke, o primeiro cientista, ou o primeiro observador, vamos dizer assim, século XVII, usando um microscópio bem simples, com aquele modelo que a gente já citou, conseguiu observar a cortiça. Cortiça é o material da rolha, né, das garrafas, a tampa de garrafa, a rolha. Este material forma a casca das árvores e é um tecido morto vegetal, chamado de suber, porque as paredes que você vê aqui retangulares, cada compartimento desse, é na verdade um espaço vazio, formado por uma parede de um material denso chamado suberina. Suberina semelhante à celulose, produzido na fotossíntese. Robert Hooke viu espaços vazios e deu o nome a esse compartimento de cela. Uma célula. No diminutivo, então, o nome ficou célula, porque é microscópico.
Baseado no estudo das células, surgiu então a teoria celular. A teoria celular foi proposta por dois pesquisadores alemães. Primeiro, em 1838, Matthias Schleiden era botânico, estudou os vegetais e descobriu que todas as áreas vegetais eram formadas por células. Theodor Schwann era um zoólogo alemão, um ano após o Matthias Schleiden, também publica a ideia de que todos os animais seriam constituídos por células. Juntos, então, propuseram a teoria celular. Fundamentos dessa teoria celular. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células e estruturas por elas sintetizadas. Portanto, a unidade morfológica dos seres vivos, que tem forma de ser vivo, é a célula. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior de uma célula. Portanto, a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos. O que é isso? Unidade que funciona como um ser vivo. Terceira ideia são que novas células surgem a partir da reprodução de outras pré-existentes, através da mitose, da divisão celular. Então essas são as três ideias que compõem o que a gente chama de teoria celular, que aceita ainda hoje. Porém, a exceção à teoria celular são os vírus. Por que uma exceção? Os vírus, na verdade, são organismos com outra dimensão. Pelo menos 1000 vezes menores que as células, não apresentam metabolismo próprio. Então, por esse motivo, também nem apresentam estrutura celular. Então, por esses dois motivos, não se encaixam perfeitamente na teoria celular. Todavia, são considerados estruturas biológicas e são parasitas intracelulares obrigatórios. Aqui a imagem real, não é uma microfotografia eletrônica de vírus, não é? E aqui a membrana de uma célula hospedeira. Bom, a célula observada ao microscópio óptico. O microscópio óptico atual usa o arranjo específico de grupos de lentes, numa espécie de uma peça chamada condensador, para aumentar uma imagem. Bom, são dois tipos de lentes. As lentes objetivas, onde se forma a imagem, e as lentes oculares, onde se projeta a imagem para observação. Devido ao uso de mais de uma lente simples, o microscópio óptico hoje, então, é denominado microscópio composto. Em síntese, os microscópios produzem imagens ampliadas de pequenos objetos e revelam detalhes microscópicos em alta resolução. Poder de resolução de um microscópio. O que é isso? É a capacidade de um sistema óptico separar detalhes. Na realidade, o poder de resolução é expresso pelo limite de resolução, que é a menor distância entre dois pontos para que os mesmos se tornem visíveis, separados um do outro. Exemplo, duas partículas separadas por 0,3 micrômetros aparecem separadas quando o sistema óptico que observa possui um limite resolutivo de 0,2 micrômetros. Então consegue captar, o poder de aumento é maior do que o tamanho dos objetos, do que a distância dos objetos. Então ele consegue captar os dois objetos separados. Agora, se o poder de resolução for, por exemplo, de 0,5 micrômetros das lentes, claro que um objeto que está a 0,3 micrômetros de distância um do outro não poderão ser observados. Serão vistos como um ponto único. Detalhes. O que determina a riqueza de detalhes de uma imagem fornecida por um sistema óptico é o seu limite de resolução e não a sua capacidade de aumento. Não adianta ter um poder de aumento grande com baixa resolução. Tudo vai ficar muito embaçado. Conclusão. O poder de resolução é a capacidade de distinguir dois pontos, dois ou mais pontos, muito próximos entre si, no processo de formação da imagem. Nisso, o microscópio auxilia infinitamente. Bom, o limite de resolução depende, primeiro, da abertura numérica da objetiva, do comprimento de onda de luz utilizado pelo microscópio, se é um feixe de luz, um fóton, né? Ou se é um feixe de elétrons, que é menor ainda. Bom, a ocular apenas aumenta a imagem. Aqui eu tenho a fórmula do limite de resolução. Limite de resolução é igual a uma constante vezes lambda sobre a abertura numérica da lente, da objetiva. Não se preocupe com a fórmula, porém, esta fórmula é uma representação do limite de resolução das lentes. Bom, aqui nós temos a revisão da nossa estrutura de um microscópio óptico.
Aqui eu tenho duas oculares, onde se observa a imagem. Né? Aqui eu tenho 3 objetivas, 4, 1, 2, 3, 4 objetivas. As objetivas são encaixadas numa peça chamada de revólver. Na base número 3 aqui eu tenho a platina. Na lateral da platina tem uma peça que movimenta a platina para um lado e para o outro, que é chamado de chariot. O número 5 e o número 6 são botões que regulam o foco. O número 5 aproxima rápido o foco, então por isso chamado de macrométrico, parafuso macrométrico. O número 6 aproxima lentamente, para realmente fixar a imagem com uma nitidez maior, por isso chamado de parafuso micrométrico. Aqui embaixo eu tenho o condensador, parafusos centralizadores do condensador. Eu tenho aqui a fonte de luz, ligando a fonte de luz, a luz sai por aqui na lâmpada, que atravessa por dentro do condensador e vai para dentro das lentes, no canhão, até o objetivo onde a imagem é visualizada. Portanto, o pé do microscópio, a base de sustentação, compõem o microscópio óptico comum. Técnicas para observação ao microscópio óptico. Existem muitas técnicas, mas as técnicas citológicas são específicas para cada material biológico. Primeiro, a observação vital, que é um exame a fresco. Depois, a fixação e a coloração do material para visualização melhor. Né? Utilizam-se fixadores como formol, ácido acético, álcool e outros materiais que coagulam as moléculas de proteína, mas não transformam, mas não destroem. Então, mantêm a forma geral da estrutura, mas fixam lá, deixam fixadas, paralisadas para evitar o movimento, que atrapalharia a formação da imagem. Corantes são substâncias químicas que reagem com a substância ou com o material a ser observado e que podem reagir de forma diferente a depender da sua afinidade química. Se a substância é um ácido, o corante tem que ser básico. Se a substância é uma base, o corante tem que ser um ácido. Portanto, a depender da natureza química do objeto a ser colorido, eu vou usar um corante específico. Mordentes são outras substâncias químicas que reagem com os corantes, acentuando a coloração gerada pelo corante. Aqui eu tenho observação de células humanas, células da pele humana, da epiderme, corado com um corante chamado hematoxilina e outro chamado eosina. Técnicas de preparação citológica. Aqui eu tenho uma imagem ao microscópio de um esfregaço bucal sem coloração, as células aqui, e aqui com coloração, o corante chamado guiença, que é uma técnica de coloração que dá uma cor meio arroxeada. Técnicas de preparação citológicas podem ser por esmagamento, por corte manual, inclusão e corte com micrótomo, que é uma peça, uma espécie de plana microscópica que corta lâminas bem finas de tecidos para se observar o microscópio. Visão da microscopia pela microscopia óptica, e aqui microscópio que usa a imunofluorescência, material que reflete luz quando iluminado com luz fluorescente. Portanto, a visão é diferente. O mesmo tipo de tecido, mas com uma visão diferente em duas técnicas distintas. Este é o microscópio óptico eletrônico de transmissão. Microscópio de transmissão do material biológico atravessado por feixes de elétrons e não feixes de luz. Como o feixe de elétron é bem menor, pode atingir superfícies bem menores e que são ampliadas, portanto, o poder de visualização do eletrônico é muito superior ao do microscópio óptico. Microscópio eletrônico de transmissão, está aqui uma imagem gerada no microscópio desse, perfeita, com nível de nitidez excelente. Não vamos destacar as peças ou as partes componentes de um microscópio eletrônico. Está aí um desenho esquemático de um microscópio de transmissão e seus principais componentes. O microscópio eletrônico de varredura, está aqui uma foto do microscópio. A imagem é sempre virtual, aparece numa tela de computador, mas o microscópio é a fonte da imagem. Utilizado para estudos de superfície, este microscópio não penetra nos tecidos, no citoplasma, nas organelas, nas estruturas biológicas, e sim faz a leitura da superfície do relevo. Utilizado em material biológico ou não biológico, previamente coberto por uma película metálica.
Durante a varredura do feixe de elétrons, a superfície emite elétrons que são captados pelos sensores, que formarão imagens tridimensionais e virtuais aqui. Está aí a estrutura e imagens feitas ao microscópio eletrônico de alguns artrópodos, da cabeça do artrópodo. Hora de esfriar a cabeça, depois de ter uma visão básica de microscópio óptico simples, composto e eletrônico. Um abraço, até a próxima aula e resolvam as atividades relativas a essa apresentação.